Estamos de volta com o programa Terceira Visão. Hoje nós estamos falando sobre crianças índigo. Quem hoje acredita que estamos realmente vivendo uma nova era? E essa nova era tem mais ou menos uma conexão com mestres ascensionados que estão trabalhando para que, neste momento, na Terra, nós possamos estar quase que provando que em 1980 essas crianças índigos nasceram e lá atrás, até agora, ainda carregam com elas essas características muito parecidas, que são as crianças, na verdade, questionadoras. Enquanto em 1995, nós já tivemos a consciência de que tudo estava mudando e que as nossas crianças ativas, conectadas, presentes, nós contamos com essa geração não só para o momento passado, como o presente ou o futuro. Essas crianças, que hoje já estão mais adultas, estão nos ajudando a compreender que o tempo urge. E o nosso primeiro passo de entendimento está na observação de suas atitudes. Mas como nós precisamos estar sensíveis a elas e nos colocarmos como aprendizes. A regra é muito fácil. Com certeza, a regra número 1 é escutá-las. Observando o que elas fazem e respeitando-as. Vamos ajudá-las a criar suas próprias regras, porque são elas que ditam as soluções. Dar ordens autoritárias sem amor não vai adiantar. Nada vai adiantar, porque como são questionadoras, estão revertendo o quadro. E assim, a outra pessoa se cansará, porque não conseguirá impor seus mandos. Vamos dar a essas crianças explicações para o que fazem e desejam saber. Lembrando-se aqui que a honestidade delas está sempre em primeiro lugar. E a parceria entre elas é que dará o resultado de calma e equilíbrio, favorecendo as duas partes, em vez de sair escondido de casa para seu filho não chorar. Diga-lhe que precisará sair para o trabalho ou fazer qualquer outra coisa, mas olhe nos olhos destas crianças e diga-lhe a verdade, que com certeza ela o aprovará, compreendendo-a e estimulando essas crianças e não criticá-las negativamente fará delas pessoas felizes. Como não gostam de pessoas arrogantes, elas descartam os que estão querendo usá-las. Pois é, essas crianças têm o seu sexto sentido, porque o sexto sentido é um canal aberto de muita voltagem da compreensão do ser humano e da natureza. Como podemos falar que estamos vivendo essa nova era se nós não sabemos ainda compreender uma criança índigo? Será que os nossos educadores estão reagindo corretamente e educando essas crianças índigos? Mas vamos lá com as nossas entrevistas e ver de perto como está acontecendo lá fora. O atendimento aos seres índigos, eu vou dizer seres índigos porque nós temos crianças índigo e temos também já outras faixas etárias de índigos.
até jovens e adultos também. Mas, iniciando com as crianças que são trazidas ao consultório, geralmente por uma queixa da escola ou por uma questão de comportamento que os pais percebem que não está muito bom, que deve ter alguma coisa errada, a criança tem dificuldade na escola, ou às vezes ela tem um comportamento que é diferenciado, ou adolescente que não consegue se enquadrar com o grupo, ou jovem que não consegue seguir as baladas do restante do pessoal. Então, a primeira coisa que a gente faz ao receber esses pais no consultório é ouvir exatamente o que eles têm a dizer. E, a partir daí, explicar a eles o que é a criança índigo, porque pelas características que os pais vão trazendo, dizendo a dinâmica dessa criança, como que ela porque a gente sempre faz essa anamnese, e durante essa anamnese vamos colhendo os dados que vão nos levando a perceber que se trata de uma criança índigo. E, então, a primeira coisa é a gente colocar os pais a par do que é o índigo. Porque se os pais também não souberem o que é, eles também ficam sem saber como agir. Porque a gente tem que fazer um trabalho com a criança em termos de adaptação, mas principalmente com os pais, para que eles entendam que muitas vezes as dificuldades que aquela criança está apresentando é exatamente pelo fato dela ser um ser diferenciado. Não um gênio ou um espírito superior, mas alguém que está trazendo novas coisas aqui para o nosso planeta. Então, eles têm, muitas vezes, dificuldade de entrosamento. Então, a gente conversa com os pais, coloca as características, eles já se sentem mais aliviados. Então é assim? Mas isso que você disse, realmente meu filho faz. Ele também se comporta desse jeito. Então, já dá uma aliviada naquela tensão que os pais estavam achando que o filho é um problema e é um doente, porque geralmente a coisa parte para esse lado. E a criança, quando recebemos a criança no consultório, é muito interessante, porque a terapia delas funciona um pouco diferente da terapia comum, dos não índigos. Elas são mais falantes, elas são mais objetivas, elas perguntam as coisas para o terapeuta a título do que eu estou fazendo aqui, para que eu estou vindo aqui, coisas que geralmente a criança não pergunta, mas elas perguntam, querem saber, para que eu estou fazendo isso? Mas olha, eu já conversei com os meus pais, e eu vivo falando isso para eles, mas eles não entendem. Então, elas começam a trazer a imagem de mundo que elas têm. E aí a gente vai conversando com elas no sentido de fazê-las adequar-se a esta realidade. Porque como eles vêm com uma mente mais assim acelerada, então as coisas que às vezes assim são um pouco mais demoradas, principalmente dentro da nossa pedagogia, eles se cansam com muita facilidade. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes eles se distraem, parece que eles não estão prestando atenção, mas não é isso. Já sei, já entendi. E fica lá, pensando. Então, eles têm, assim, muita facilidade para aprender. Alguns deles têm alguns assuntos que eles conhecem muito bem. Assim, ninguém ensinou, ninguém falou, ninguém disse. E a família fica assim, mas aonde que ele aprendeu tudo isso? Como é que ele sabe falar tanto desse assunto? Então, a gente vai vendo que tem interesses que são despertados neles, tem uma energia totalmente assim, dominante, muitas vezes, são líderes naturais, não é? Mas são crianças que precisam de bastante orientação. Já os jovens índigo, eles não conseguem ficar por ficar. Fica com uma menina hoje, outra menina amanhã? Não ficam. Eles querem namorar sério e casar, porque o índigo dá muita importância para a família. Então, no atendimento aos jovens índigos, muitas vezes eles dizem para a gente assim, mas olha, eu acho que eu nunca vivi nesse planeta, viu? Porque esse planeta é meio estranho para mim.
Sempre tive essa sensação, mas eu nunca falei nada para ninguém, senão vão achar que eu sou louco. Mas, olha, me sinto meio estranho, tem coisas que eu não entendo. Por que as pessoas não são fraternas umas com as outras? Porque uma das características que o índigo traz, assim, de bastante relevância, é o sentido da fraternidade. É aquela coisa de poder ajudar o outro, mas como uma coisa natural. Você não precisa ter uma ocasião especial. Valorizam muito a família, a amizade, sinceridade, são capazes de recusar a promoção no serviço, porque a qualidade de vida deles vai cair por conta disso. Então, assim, eu vou ganhar mais, mas eu também vou ter que trabalhar até mais tarde. Muito bem, aí eu não vou poder ficar com meu pai, com a minha mãe, não vou poder ficar com a minha família? Não, então eu não quero essa promoção. E, por isso, muitas vezes, sofrem rechaçamento mesmo das pessoas, né, que acham um absurdo alguém fazer isso. E eles são assim, sofrem muito quando as pessoas os traem, quando eles não são sinceros. E os adultos índigo também vão por aí, porque a maior incidência de índigo já está nascendo desde 1970. Então, os adultos índigo também passam por algumas dificuldades que hoje, quando a gente fala das crianças índigo, eles começam a perceber que eles passaram por isso também. E foram confundidos, muitas vezes, com pessoas assim, ou retardadas, ou então com outras características, como se fossem doentes. E, na verdade, eles não são. Eles são pessoas um pouco mais evoluídas do que nós, e que precisam esperar o momento de desenvolverem as potencialidades que trazem. E é o que, às vezes, fica meio complicado, porque eles esbarram na dificuldade que encontram aqui. E o programa Terceira Visão vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.